Você já marcou seu compromisso diário com seu Pai Celestial? Bom dia, boa tarde, boa noite. É com essa pergunta que hoje eu dou abertura a mais uma série e dessa vez nós temos vinheta. Então, roda a vinheta primeiro. Bom, gente, semana passada eu terminei uma série falando da intimidade com Deus, né? Do quanto é importante a gente entender que a gente precisa dessa intimidade e não só precisa, como é um mandamento, né? E mandamento é uma ordem, precisamos cumprir se de fato amamos a Deus e queremos ser seus filhos, né? E eu falei que iria começar uma nova série na próxima semana. E o nome dessa nova série é o passo a passo da construção da nossa jornada com Deus. Nossa, quem? Meu e da Magda. Quem já me conhece aqui no canal sabe que ela foi quem me incentivou a abrir o canal, né? E juntas a gente tem aí trilhado um caminho de companheirismo, de estudo da palavra de Deus, né? Somos hoje amigas e mais do que isso, amigas de oração, amigas juntas nessa busca por mais e mais intimidade com o Pai. E se você está aqui e não viu a série anterior, são 4 episódios, tem a playlist, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que aí você já vai lá, já vem tudo na ordem do primeiro até o último, porque é muito importante saber o que é de fato, né, a intimidade com Deus. E agora eu vou começar falando justamente como que aconteceu comigo e com ela. Vou contar algumas experiências aqui para que inspire vocês, né? Eu acho que Deus, ele trabalha de forma única com cada pessoa, né? Ele tem um jeito com cada um especial, que ele nos ama. Mas quando a gente ouve experiências de outras pessoas, isso acaba nos dando um norte, de certa forma, né? Principalmente quando a gente está assim, sem saber por onde começar, como começar. E essa pergunta aí da capa, que eu resolvi colocar na capa, foi uma pergunta que eu deixei aqui durante a semana em um short. Eu fiz um recorte de um vídeo dessa última série, Intimidade com Deus, e eu coloquei essa pergunta lá, né? Você já marcou seu compromisso diário com seu Pai Celestial? E uma pessoa muito querida, que já é seguidora da Magda há muito tempo e que passou a me seguir também, colocou um comentário muito pertinente que eu resolvi trazer a pergunta aí, né, para a abertura desse quadro. Eu deixei uma resposta lá para ela no comentário que ela fez, mas eu achei importante trazer, e até esse assunto é algo que eu e a Magda já passamos mais lá na frente, mas como ela gosta de falar, vamos começar de trás para frente, Jocélia, porque no início foi mais ou menos assim. Deus trouxe informações pra gente assim, que era algo assim pra gente, né, novo e tal. E aí é como se ele pegasse algo mais da frente e já nos trouxesse, e depois agora vão lá no início, para vocês entenderem isso daqui. Mais ou menos isso. E aí eu vou fazer também mais ou menos isso com vocês, trazendo primeiro esse comentário dela, para que a gente fale um pouquinho, depois eu volto para o início contando aí como que foi, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, vou colocar aqui o comentário dela, que ela falou assim, ó, eu deixei a pergunta como eu falei, já marcou seu compromisso diário com seu Pai Celestial? E aí ela colocou, Jô, somos hipócritas, esse mandamento é justo, mas não somos capazes de honrar esse propósito, você sabe disso? E de fato, Tertuliana, eu acho que esse é um pensamento da maioria das pessoas. Se não tiver já vivendo um nível de intimidade com Deus, porque de fato nós todos somos incapazes mesmo, somos. Mas eu até coloquei na resposta que sozinho a gente não dá conta, e não damos mesmo.
Só que o segredo está justamente aí, nessa entrega, né? Nessa entrega que a gente faz ao Senhor da nossa vida, no nosso momento, nessa busca, é que a gente vai conseguir, também não por mérito próprio, não pela nossa força, mas através dele mesmo, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. E tem o versículo de Salmo 37, 5, que fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é a gente. Sozinho a gente nunca vai dar conta. Nunca mesmo. E aí eu separei alguns versículos para dar base a isso que eu estou falando. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 fala assim, ó, que o Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai nos conservar irrepreensível? O próprio Pai, o próprio Espírito Santo, né? Então, esse versículo nos assegura que Deus, por meio do Espírito Santo, vai nos capacitar para sermos santos em todas as áreas da nossa vida. O agir é dele. A nossa parte é o da entrega, né? A gente entregar o nosso caminho nas mãos dele, entendendo que não somos capazes, somente ele, através do agir do Espírito Santo. E aí lá em Gálatas 5,16 fala: digo, porém, andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a andar sob a direção do Espírito Santo, aí a gente passa a viver uma vida de santidade. A gente passa a fazer a vontade do Pai, não a vontade da carne. O que é a vontade da carne? São as vontades próprias nossas, segundo as nossas emoções, entendeu? É a tendência nossa. Então, a partir do momento que a gente é guiado pelo Espírito Santo, ele irá nos conduzir, né? Então, esse versículo ele destaca a importância do agir do Espírito Santo em nossa vida e também da nossa cooperação humana, né? Com ele. Por quê? Porque se a gente não busca, se a gente não para ouvir ou para pedir a direção do Pai naquilo que a gente for fazer, aí a gente não está cooperando com o Espírito Santo, a gente não está sendo guiado, a gente está deixando se levar pelas emoções, pelas circunstâncias, né? E aí em Judas fala assim, ó, aquele que pode guardar-vos sem tropeço e vos apresentar imaculados diante da sua glória, com grande alegria, ao Deus único, nosso Salvador, sejam honra, glória, majestade e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então, ó, esse versículo nos garante que o Espírito Santo vai nos capacitar para permanecermos santos e livres do pecado, até o encontro final com Deus. Ah, Jocélio, mas é impossível não pecar. Eu não diria que é impossível, porque se a Bíblia nos garante que aquele que nos chamou também é aquele que é fiel e fará isso, não é impossível. O que acontece é que, como seres humanos, a gente pode incorrer em erros, né? A gente pode cair, mas a gente só cai se a gente se afastar, se a gente não der ouvido ao Espírito Santo. E a comunhão diária, que é justamente essa pergunta que eu fiz, é que nos possibilita viver dessa forma. Se eu não alimento, fica fraco. Aí o que está mais forte ganha. A carne fortalece, então os desejos da carne, o meu eu vai sempre querer falar mais alto. Agora, se eu alimento mais o espírito, aí ele vai ser forte. Aí qualquer coisinha que vier para me fazer ir para a direção errada ou me fazer tomar, né, decisões erradas, rapidamente o Espírito Santo vai me alertar. Vai me alertar. Então, a gente tem que viver uma vida de santidade, que só é possível quando estamos conectados a Deus, através do Espírito Santo, por meio dessa intimidade diária.
Lá em Efésios 2, 8, 9, fala assim, ó, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Ou seja, nunca vai ser por nossa causa. Nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos, né? É pela graça, por meio da fé. A única coisa aqui que envolve é a nossa fé no sacrifício de Jesus e a nossa cooperação com o Espírito Santo nessa atitude, né, voluntária, né, consciente de que eu preciso alimentar um relacionamento com Deus e tem que ser diário. Tem que ser diário, né? E lá em Filipenses, para fechar, 4,13 fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É nele que a gente pode. Então, nele a gente pode viver uma vida assim de santidade. Nele a gente pode sim ter compromisso diário com Deus. Nele a gente pode sim viver uma vida sem pecado, através da ação do Espírito Santo. A família celestial trabalha em conjunto para nos resguardar, né? E para nos manter nessa fidelidade a Deus. Olha que coisa linda, né? Então, a gente, mediante todos esses versículos que eu li, a gente vê que a salvação é um dom de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, né? Ali recebendo o sacrifício dele na cruz por nós, e que nós precisamos da força e do poder de Deus para conseguirmos viver uma vida santa, para que a gente vença o pecado, que em Cristo nós podemos superar todas as nossas dificuldades e alcançar, né, essa vitória. E isso mediante o quê? Mediante aí a busca diária, alimentar o espírito, né, ler a palavra de Deus, porque se a gente não tem conhecimento, a gente não consegue se defender. Por que Jesus, quando estava lá no deserto sendo tentado, não fracassou? Ele era um ser humano, como qualquer um de nós. Só que, Jocélia, mas ele também era Deus. Mas ele se despiu de toda a sua divindade. Ele viveu aqui como ser humano, dependendo do Espírito Santo. O tempo todo ele estava em intimidade com o Pai, ele conversava com o Pai o tempo todo e sendo guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. Ele veio para nos deixar um modelo. Por isso que ele viveu uma vida de santidade. Mas nós já nascemos em pecado, por causa da queda humana. Mas uma vez que ele veio e passou pela morte na cruz, ele nos resgatou e nos limpou. A partir do momento que a gente entende isso e se entrega nas mãos de Deus, todos os nossos pecados são perdoados, são limpos. É como se a gente nunca tivesse pecado. A gente se torna ali como Jesus santificado ali diante de Deus. O sacrifício de Jesus serve para isso. E a partir desse momento, se a gente se alimentar essa intimidade e a gente for dependente, a gente começa a viver uma vida de santidade. Jocélia, mas se eu começar e eu errar? Porque você ainda está no processo. Você está no processo e aí você nesse momento lembra que João falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Nesse momento, a importância do arrependimento genuíno e continuar seguindo em frente, de não se condenar porque fracassou. Porque ele é fiel e justo para nos santificar e nos purificar. O que não pode é você deixar o espírito do mal te fazer retroagir ou parar. Porque é isso que ele tenta. Você tem que entender que o sacrifício de Jesus, ele te limpa de todo pecado. Desde que haja o arrependimento genuíno. E aí você segue em frente nessa busca. Tá? Então, diante dessa informação, que até seria uma informação mais lá para frente, mas foi muito bom esse comentário, Tertuliana, que você deixou, porque somos mesmo incapazes, querida, somos mesmo. Se a gente não tiver de mãos dadas com o Espírito Santo, a gente fracassa, e fracassa feio. Mas pode ter certeza que a partir do momento que você começar o compromisso diário e começar a falar, Pai, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, o que eu preciso fazer? Vai fazendo pergunta, vai falando o que você pensa, o que você acredita, o que você desacredita, sabe? Vai falando tudo. Eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não consigo, o que eu preciso? Pai, a tua palavra fala, a Jocélia falou lá no versículo, que aquele que chama é fiel para fazer isso. Então, eu creio que o Senhor é fiel
e creio que só pode fazer isso. Eu não sei como, mas aqui estou. Aqui estou e começa essa conversa. Então, agora eu vou falar como foi, né? Sem contar, tem muita coisa que eu falei aí para trás no canal desde o início, que eu já contei várias vezes como começou aí, né? Esse meu momento de intimidade com Deus, que já vai fazer 2 anos agora. Ontem a Magda fez 2 anos, né, desse momento de intimidade diária com Deus. Nossa, ela estava muito feliz, também eu muito, também com ela. Ela começou primeiro, gente, porque assim, Deus, ele trabalha de uma forma linda, né? Ele tocou no meu coração para enviar um vídeo para ela, onde nesse vídeo ela entendeu claramente que Deus estava chamando ela para ter esse momento especial. Ela começou, depois me chamou, eu ainda demorei uns 15 dias para começar, começamos. Então, no início, ela começou primeiro, então foi meio que um pouco de base para mim também, porque ela vinha me contando, né? E a gente foi vivenciando juntas assim o que ia acontecendo uma com a outra. E a Magda é aquela pessoa que faz 1000 perguntas, igual minha filha caçula. Aquele estoque de perguntas parece que nunca tem fim. Que a minha caçulinha chega, mamãe, faz uma pergunta. Em cima daquela pergunta, ela vai esmiuçando, esmiuçando, esmiuçando. Aí tem hora que eu falo assim, nossa, chega de pergunta, não vai acabar. Mas isso é muito bom, porque eu já até elogiei ela. Eu falo assim, não, filha, toda vez que você tiver qualquer dúvida, você faça perguntas mesmo, porque através das perguntas é que a gente aprende. E uns nasceram mais perguntadores, outros menos. Eu sou dessas que tem um pouco de dificuldade de ficar fazendo perguntas. E foi bom essa minha proximidade com a Magda, que o jeito dela perguntador me ensinou muito, e alguma coisa no meu jeito também colaborou com ela, porque somos diferentes exatamente para isso, para que a gente seja interdependentes uns dos outros, né? O que é interdependente? Eu preciso de você, você precisa de mim. Se não fica centralizado só em um, todo mundo dependendo de um só, não. Deus é maravilhoso, Ele é um Deus que gosta de relacionamento. Ele gosta de relacionamento, então Ele faz dessa forma. E a questão da pergunta, como eu falei, é essencial, porque ela traz aprendizado, ela traz ensinamento. E eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Mas Jesus, ele era super perguntador também. Toda vez que alguém se aproximava de Jesus com a pergunta, geralmente ele devolvia com outra pergunta. Eu não tinha prestado atenção nisso. E Deus veio fazendo com a gente dessa mesma forma. Quantas vezes a gente perguntava alguma coisa, a Magda perguntava e, em vez de ouvir a resposta, ouvia outra pergunta. Por quê? Para fazer refletir. E aí eu estava fazendo uma pesquisa ontem, veio isso na minha cabeça. Será quantas perguntas tem registradas lá no Novo Testamento que Jesus fez? E aí lá fala assim que não dá para ter a certeza né, da quantidade certinha. Dá uma explicação lá por quê, mas falou assim que lá nos evangelhos tem registro de cerca de 217 perguntas de Jesus. E dentro dessas perguntas, Jesus usava essas perguntas tanto para ensinar, para desafiar e para revelar o coração. Né? Para ensinar por quê? Porque a pergunta, ela provoca o pensamento. Né? A pessoa começa a refletir. Então, serve para ensinar. O desafiar, porque a pergunta questiona as suposições e crenças do ouvinte. Né? Aí a pessoa também ela é questionada naquilo que ela de fato acredita, de fato naquilo que ela está ali conjecturando. E também o revelar o coração, porque Jesus fazia perguntas que revelavam ali motivos dos corações e as prioridades das pessoas. Quantas vezes os fariseus vinham com perguntas para poder acusá-lo de algo, para tentar pegar ele em alguma falha. E ele, a maioria das vezes, devolvia com uma pergunta. E essa pergunta que ele fazia revelava ali o motivo real daquela outra pergunta que tinha sido feita antes, sabe?
Então, eu fiquei assim maravilhada quando eu vi isso, que as perguntas, de fato, Deus ama a pergunta, porque elas são importantes para que a gente aprenda, para que a gente descubra a motivação do nosso coração em relação a algo, para nos fazer pensar. E quantas vezes nós mesmas chegamos a respostas de algo que Deus quer nos falar por causa das perguntas que Ele nos devolve. Então, tudo começou dessa forma. Como eu já falei antes ali para vocês, para começar esse momento, porque depois da série anterior, se você não viu toda, torna a falar, na descrição vai estar o link, vai lá e vê com calma a importância desse momento de intimidade. E depois de ter visto, eu espero que de fato você tenha, né, marcado aí esse compromisso diário e comece. E aí, foi basicamente dessa forma, fazendo perguntas para Deus. Todo tipo de pergunta que você imaginar. E eu, como eu tinha dificuldade, falo tinha porque eu já melhorei bastante. E graças a Deus, tenho aprendido muito através das perguntas. O que eu fazia? Eu tenho um caderno e eu começo a escrever. Teve um momento de eu perguntar, por que eu tenho tanta dificuldade em fazer perguntas? Sabe? E, Jocélia, mas ele vai responder todas as perguntas? É como eu falei, tem hora que você vai receber a tua pergunta em troca. De que forma? É ele que sabe. Ele fala com cada um de uma maneira específica, né? Ele conhece o coração de cada um, ele sabe o jeito que tem que trabalhar na vida de cada um. Mas uma hora ele vai usar pessoas para te falar. Quem sabe, de repente, você escuta a voz dele falando com você. Através da leitura da palavra, é certeza que ele vai trazer algumas respostas, tá? Então, a importância é justamente de você fazer as perguntas. Esse momento é para você colocar para fora tudo que você queira e precisa, sabe? E espera. E aí você conversa mesmo, conversa. Você pode conversar em pensamento com ele. Eu até prefiro. Tem hora que eu falo verbalizando, sim, mas tem hora, a maior parte até, eu converso com ele só em meu pensamento. Por quê? Porque desde muito nova eu entendi que só quem pode ouvir meu pensamento é Deus. O espírito do mal não pode ouvir meu pensamento. Ele pode lançar pensamentos na minha mente, ele pode influenciar meus pensamentos, mas ele só sabe se de fato conseguiu me influenciar com as minhas atitudes. Mas não se engane, ele observa. Em um desses vídeos aí na série passada, falei que como mãe, eu sei olhar para minhas filhas e né, por observação, eu sei como que elas estão. Às vezes eu sei até o que está pensando. Quantas vezes minha filha caçula vem, fala alguma coisa e tal, aí de repente eu vou falar algo que eu sei que ela está pensando. Ela fala, como que você sabe? Eu falo, eu sou sua mãe, eu te conheço. Então não pense, o espírito do mal, ele é minucioso, ele fica estudando, ele fica observando para tentar nos tirar daquilo que a gente está na intenção de fazer, né, que vai agradar o Pai. Mas, voltando à parte que eu gosto de falar com ele em pensamento, porque eu sei que só ele pode ouvir meus pensamentos. Então, de certa forma, isso me dá um pouco mais de segurança de quando vier alguma resposta, eu ter certeza absoluta que é ele. Porque o mal não ouviu o que eu falei com ele, entendeu? Então, a gente vai ganhando experiências. E aí, logo em seguida, para fechar esse primeiro vídeo aí da série, o que a Magda veio pedindo? Lembra que eu falei que ela começou primeiro, então sempre vem ali, ela vai recebendo tudo primeiro, fora que ela tem muito tempo para dedicar, ela tem assim se dedicado exaustivamente na busca pela palavra de Deus, na leitura e de ouvir também algumas pessoas que a gente gosta de ouvir, que a gente vê que leva a sério essa comunhão, essa intimidade com Deus. Então, eu tenho, né, filha pequena, tenho muitas coisas, então minha busca ali, né, na leitura da palavra, de tempo, eu tenho menos tempo. Então, mas aí ela veio logo no início, ela falou assim, bom, se eu preciso confiar em Deus, eu estou nessa busca da intimidade, eu preciso pedir que Ele aumente minha fé.
E aí ela veio, né? Ela lembrou daquele versículo que fala da fé como um grão de mostarda. Até lá atrás, quando ela falou, eu também pensava dessa mesma forma. Hoje eu sei que quando fala lá a fé como um grão de mostarda, não está falando do tamanho, mas a maioria acha que é do tamanho. E na época até a Magda falou, eu lembro que ela levou no canal, o grão de mostarda é muito pequenininho, pequenininho, pequenininho. Ela falou assim, nossa, fala que se tiver a fé, né, do tamanho do grão de mostarda, já vai poder mover montanhas de lugar. Aí ela, muito brincalhona, muito alegre, falou assim, não, pode deixar, meu Deus, que eu não vou mover monte nenhum de lugar. Pode deixar que eu vou deixar tudo bonitinho, cada coisinha no seu canto. Mas aumenta pelo menos pro tamanho do grão de mostarda, porque pelo que eu vi, né, já é suficiente para fazer muita coisa. E aí, só para não deixar vocês curiosos, depois eu descobri que lá fala como um grão de mostarda, em comparação ao grão de mostarda, comparando o grão é muito pequenininho, mas é um grão forte, resistente, sabe? Tem as características e em um outro momento eu trago aí algo mais sobre isso, mas está falando ali da força que a semente tem, né? E de passar pelas intempéries ali para romper, para brotar. E era disso que Jesus estava falando. Mas fato é que lá no início ela falou assim, aumenta a minha fé, pediu. Eu preciso que a minha fé seja aumentada para que eu venha viver tudo aquilo que o Senhor tem para eu viver. E eu ia sempre na carona ali, pedindo também junto. E começamos essa jornada. E eu logo lembrei, porque, como muitos aqui sabem, eu cresci num lar cristão. Então, eu ganhei minha primeira Bíblia, eu tinha 9 anos de idade. Eu lá já criança participava dos grupos de evangelismo, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Então, participava das escolas bíblicas dominicais. Então, assim, eu tenho muito versículo gravado na minha mente, que quando fala de determinado assunto, na hora eu me lembro do versículo que linka aquele assunto. Aí nessa hora eu lembrei, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aí eu falei assim, bom, então a gente também tem que estudar a palavra de Deus e eu sei também que a fé aumenta quando a gente testemunha alguma coisa, quando a gente vê algo que aconteceu com alguém, aquilo nos enche de fé. Se aconteceu com fulano, também pode acontecer comigo. Afinal, também estou na busca de Deus e Deus não faz acepção de pessoas, né? Então essas coisas também aumentam nossa fé. E como a gente estava nessa busca, começaram a acontecer coisas para que a fé fosse aumentada. E aí, com a Magda, aconteceu do gato dela sumir, e ela começar a pedir, e passou um dia, 2, 3 e nada, ele chegar, ela começou a pedir, começamos a pedir oração do grupo lá da gente, de amigas, e ela começou a pedir, a gente também pedindo, e de repente, ela estava na casa dela e veio no coração dela de pedir com mais força, e ela virou e falou assim, meu pai, o Senhor ressuscitou Lázaro, abriu o mar vermelho. O que é trazer um gatinho de volta? Isso não é nada, só pode trazer esse gatinho de volta para mim, por favor? Não deu 5 minutos, né? Na hora que ela estava pedindo, uma vizinha dela já estava trazendo, porque o gato estava longe, a uns 700 metros, parece. Então, ela já estava vindo com ele no colo. E aí, ela ficou na maior alegria, aquela fé dela foi aumentando. Ela também... ela fala que ela sempre gostou da casa muito organizada, muito limpinha, mas que ela não tem aptidão para serviços domésticos. Ela gosta de fazer muitas coisas, ela gosta de liderar. Ela já até falou assim, se for para ir lá tirar leite de vaca, eu vou e tal, mas o serviço doméstico ela faz quando necessário, mas gostar, ela não gosta de fazer. Então, ela tinha uma pessoa antes que fazia o serviço para ela e essa pessoa recebeu uma proposta melhor e, é claro, foi. E ela ficou sem ninguém. E é difícil a gente conseguir alguém sem uma indicação, né? Afinal, vai estar dentro da casa da gente e tal. E aí, nesse momento, ela pediu para Deus, paizinho, só sabe que eu gosto tanto da minha casa limpinha e organizada, mas você só sabe que eu não gosto de fazer. A sinceridade, gente. O mais importante nessa intimidade é a sinceridade. Quando você está conhecendo alguém, e aí você vai estreitando os laços, você passa a conhecer tudo daquela pessoa. As qualidades, os pontos fracos, né? Que a gente às vezes fala, os defeitos. Ninguém tem defeito. A gente chama de ponto fraco, que é aquela coisa que a pessoa
não gosta tanto, ou às vezes deixa a desejar, sabe? Então, a intimidade é isso, é conhecer, e Deus nos conhece. Então não adianta a gente falar uma coisa diferente daquilo que a gente é ou diferente daquilo que a gente está sentindo. Então ela chegou bem sincera mesmo para ele e falou assim, só sabe, né, que eu não gosto. Então, só podia enviar alguém para mim, para vir aqui em casa pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, né? Aí, de novo, não deu 5 minutos. A mesma vizinha dela que tinha, né, levado o gato dela, chegou e falou, Dona Magda, você não está precisando de alguém para poder te ajudar com o serviço de casa? E ela estava precisando, né, de aumentar a renda ali na casa dela. Nossa, a Magda ficou na maior alegria. Isso tudo, gente, são detalhes que vão acontecendo coisas comigo também. E essas coisinhas vão aumentando a nossa fé, vai forjando a nossa fé. E aí, a partir daí, a gente vai confiando cada vez mais, sabendo que nosso Pai está cuidando de nós. Então, dessa forma, Deus foi trabalhando em nossas vidas e, como eu falei, ontem fez 2 anos, a Magda e eu já estou prestes a fazer 2 anos também, e é muita coisa que aconteceu de lá para cá, muita coisa, mas o pontapé inicial foi esse. E aí, que isso possa servir de inspiração para que você também dê esse pontapé inicial de começar esse momento e começar a colocar para fora. Às vezes você está com o coração ferido por causa da paternidade mal resolvida, né? E eu, graças a Deus, tenho, né? Porque ainda é vivo, um bom pai. A Magda teve um bom pai. E aí a facilidade de enxergar Deus como pai é maior. Quando a pessoa não teve, tem uma certa dificuldade. Mas se você está ferido nessa área, já chega se abrindo, porque Deus vai trabalhar com cada um de forma diferente, como eu falei. Às vezes, você precisa logo de cara de uma cura, de uma restauração no seu interior. Mas se abre com Ele. E aí Ele vai fazer com você da forma necessária. Se precisar de pedir para aumentar a fé, também peça. Fala, aumenta a minha fé. Se o Senhor fez na vida delas, o Senhor pode fazer na minha também. Então estou aqui, estou obedecendo esse chamado. Porque é um chamado, gente. É isso que Ele desde o início tem colocado no nosso coração para a gente chamar as pessoas para ter essa meia horinha de intimidade com Ele, todos os dias, no mesmo horário, como um compromisso inadiável, como um compromisso que nada pode atrapalhar, que você vai avisar a todos da sua casa, esse é meu momento de compromisso, não estou para ninguém. Aconteceu alguma coisa, resolve aí, quando acabar, eu venho, entendeu? Tenha compromisso com Deus, porque se você tiver esse compromisso com Ele, Ele com certeza vai ter compromisso com você também, porque Ele é fiel e justo. A palavra dele nos garante isso, tá bom? Então, eu encerro hoje por aqui, muito feliz por estar começando essa nova série. Peço a você que não deixe de deixar um joinha para incentivar, para mostrar para o canal, né, para o YouTube, que o conteúdo é bom, que aí ele começa a mostrar para mais pessoas. Deixa também um comentário aqui, isso também ajuda a mostrar para mais pessoas o vídeo, além de alegrar muito o meu coração e ficar conhecendo um pouquinho de vocês, porque quando vocês colocam aqui, tem um rapaz que sempre comenta aqui nos vídeos, eu gosto de interagir com ele porque ele coloca aquilo que ele está sentindo, ele é sincero naquilo que ele fala, eu sinto isso, e eu sempre vou lá colocar uma resposta com toda a alegria, todo o meu coração. Na hora que eu vou orar, o Espírito Santo me lembra dele, de pedir por ele. E aí, se você está aqui e coloca uma mensagem, eu passo a te conhecer através da mensagem. E aí a gente vai interagindo, é muito bom, muito gostoso. Gente, então é isso. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente fim de semana, tá? E aí eu vejo vocês na próxima sexta-feira com mais aí uma sequência de coisas que foram acontecendo, como a gente foi pedindo, o que a gente foi recebendo, tá bom? Não percam, essa série é muito boa, eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai sim servir de uma inspiração, de um norte aí para essa caminhada com intimidade com Deus. Até lá!